Pessoal, mais um domingo aqui, ainda em ritmo de guerra. E eu estou seguindo a mídia e nos últimos dias se tornou normal para os ignorantes autotitulados especialistas no Oriente Médio proclamarem a todos os ventos que foi Israel quem arrastou os Estados Unidos para essa guerra. E que a República Islâmica não representava nenhuma ameaça imediata aos Estados Unidos e que essa guerra é ilegal. Eles afirmam que Donald Trump é apenas um bully que não sabe o que faz e que o aumento da gasolina, vejam só, no mundo, vai ser usado para sustentar os sonhos de expansão de Israel para a Israel bíblica. Esses gênios não entendem que Donald Trump está jogando um jogo completamente diferente do que imaginam, vendo muito mais além do que o Irã. É fácil alguém dizer que Israel iria atacar o Irã de qualquer jeito e que o Irã iria retaliar em cima das bases americanas, então os Estados Unidos decidiram atacar preventivamente para impedir a perda de vidas americanas. No imediatismo, isso até faz sentido, é lógico. Mas há uma outra frente aqui que envolve a China e o futuro da hegemonia global. É onde Trump está tentando assegurar quem liderará o mundo nos próximos 30 anos, se os Estados Unidos ou a ordem global será liderada pela China. Cada decisão da política externa americana, dos estrategistas militares do Pentágono, da estratégia de reorientação para a Ásia, as guerras tarifárias, em última análise, uma jogada nessa guerra silenciosa travada por esses dois gigantes. Por esse prisma, a guerra está sendo travada hoje não é realmente sobre o Irã. O que Trump vê é o Irã como uma base avançada da China, uma base importante que é fora da Ásia do Leste. O controle da China sobre o Irã dá a ela poder sobre as rotas marítimas mais vitais do globo, assegurando a entrega do petróleo para ela própria e decidindo que país que vai receber ou não sua cota. A China lançou o maior programa global de infraestrutura da história moderna, investindo, vejam só, mais de US$ 1 trilhão em dezenas de países que hoje são devedores a ela, inclusive o Irã. A ideia é simples. Devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, o Irã se voltou para a China, que hoje compra 90% da sua produção de petróleo, por meios clandestinos, é óbvio. A receita desse petróleo cobre mais ou menos 1/4 do orçamento do Irã, que destina grande parte do seu orçamento para fins militares, seja para a construção de mísseis, o programa nuclear, ou então financiar suas proxies, né? A Hezbollah, o Hamas, os Houthis, enfim. Em troca, a China fornece ao Irã a tecnologia de internet e comunicação, e fazendo com que o Irã tenha até trocado seu sistema de GPS, que é usado no mundo inteiro, pelo sistema chinês Beidou. Grupos de direitos humanos alegam que a brutal repressão iraniana contra manifestantes foi alimentada pela tecnologia chinesa de reconhecimento facial e vigilância. A China também estaria fornecendo ao Irã mísseis sofisticados capazes de atingir velocidades superiores a Mach 3, projetados ainda para burlar os sistemas de defesa dos porta-aviões americanos. Assim, o Irã se tornou completamente dependente da China. Uma mudança de regime no Irã, aproximando o país ao Ocidente, quebraria o domínio da China de testar novos equipamentos e de fornecer à China o petróleo que ela tanto precisa. Deste modo, o Irã passou de ser um problema de Israel para ser um problema americano. E, de fato, desde a Guerra dos 12 Dias,
em junho do ano passado, o Irã vem construindo agressivamente mais e mais mísseis, a ponto dos interceptadores defensivos como o THAAD americano, ou Patriot, ou Domo de Ferro, simplesmente ficarem sem munição. Mas o mais surpreendente desta guerra, até agora, é o completo silêncio da China. Pensávamos que ela viria ao auxílio de sua aliada Irã, pelo menos, mas não. Laura Bicker, da BBC, disse que a China não vê suas alianças, entre aspas, da mesma forma que o Ocidente. Ela não assina tratados de defesa mútua e não virá correndo ao auxílio dos seus aliados. Esse abandono é um golpe na política do poder macio chinês, que nenhuma ofensiva diplomática vai poder reparar. Os Estados Unidos e Israel, por outro lado, demonstraram ter a vontade e a capacidade de agir agressivamente, decisivamente, quando seus interesses fundamentais são ameaçados. E esse desequilíbrio pode ser o resultado mais importante dessa guerra, e Trump sabe disso. Agora, enquanto a guerra continua contra o Irã, e ontem, infelizmente, tivemos 2 mísseis balísticos que atingiram o sul de Mona e Arad, com quase 200 de feridos, Israel também continua lutando em sua fronteira norte contra a Hezbollah. Hoje pela manhã, um morteiro do Líbano atingiu um carro e matou um agricultor israelense, Ofer Moshkovitz, de 61 anos. E os ataques não pararam o dia inteiro. À medida que Israel intensifica suas operações terrestres no sul do Líbano para desmantelar a infraestrutura terrorista da Hezbollah, Israel se depara novamente com aquela pergunta crucial: o que ela deve fazer ao fim dos combates? Por décadas fizemos a mesma coisa. Eliminamos as forças hostis da fronteira, estabelecemos uma zona tampão temporária e em seguida nos retiramos, confiando na Unifil, que é a força da ONU para o sul do Líbano, nas garantias internacionais que países 1, 2, 3 deram, e esperávamos que o inimigo não fosse retornar. A história provou que isso nunca funcionou. A zona de segurança que Israel manteve entre 1985 e 2000 não trouxe paz alguma ao norte. Em vez disso, provocou uma guerra de desgaste que fortaleceu a Hezbollah no fim, tanto política como militarmente. A Hezbollah celebrou a saída de Israel em 2000 como uma vitória, e isso ela usou para justificar a sua contínua campanha de terror contra Israel. A lição deveria ser óbvia: zonas de tampão não criam segurança que duram, elas apenas adiam a próxima guerra. Hoje, com o avanço do exército mais uma vez no sul do Líbano, Israel tem oportunidade de adotar uma abordagem estratégica diferente, uma abordagem que ataque a raiz do problema em vez de simplesmente lidar com sintomas. Há anos, Israel reconhece que o rio Litani constitui uma linha defensiva natural no sul do Líbano. Já em 1978, durante a Operação Litani, Israel avançou para o norte em direção a esse rio, em um esforço de eliminar as bases terroristas que lançavam ataques contra civis israelenses e aumentar a distância entre os centros populacionais de Israel e os arsenais da Hezbollah. Mas criar mais uma zona tampão não é suficiente. A única maneira de garantir uma segurança duradoura no norte não é apenas o controle militar do território, mas o estabelecimento de comunidades judaicas permanentes na região, impedindo o entrincheiramento da Hezbollah. Embora essa ideia possa parecer radical para alguns, ela foi provada no passado.
Ao longo da história de Israel, o controle territorial combinado com assentamentos civis tem sido o meio mais eficaz de garantir a segurança. As colinas de Golã, por exemplo. Depois que Israel libertou o território em 67, estabeleceu comunidades judaicas ali, a fronteira, que antes era instável com a Síria, se tornou uma das mais tranquilas de Israel. Da mesma forma, a Galileia, antes pouco povoada e vulnerável, se tornou segura somente após sucessivas ondas de assentamentos judaicos consolidarem a presença de Israel na região. Além disso, a região que hoje constitui o sul do Líbano é, na verdade, parte da terra de Israel, não do Estado de Israel, mas da terra de Israel. A presença judaica na região foi contínua por séculos. Peregrinos judeus viajavam até o túmulo de Zvulun, em Sidom, e locais sagrados judaicos pontilhavam a região. O próprio censo de Montefiore, que ele fez em 1839, incluiu essa região como parte de Eretz Israel para ajudar os judeus residentes na área. Além disso, as fronteiras de todo o Oriente Médio foram artificialmente definidas pelas potências coloniais, a França e a Inglaterra, depois da Primeira Grande Guerra. E elas não são verdades eternas. São produto de circunstâncias históricas que podem e talvez devam mudar. Sim, nada disso por si só irá determinar a política moderna, mas se Israel realmente deseja garantir uma paz duradoura no norte, deve reconhecer essa verdade fundamental. Fronteiras defendidas apenas por soldados podem eventualmente ser contestadas. Fronteiras ancoradas por comunidades prósperas são as que resistirão ao tempo. E nesse caso é irônico que, sem querer mesmo, o próprio inimigo, a Hezbollah, é o instrumento que está nos levando a incorporar o sul do Líbano às nossas fronteiras, fazendo dessa expansão um movimento em direção ao grande Israel. Para quem acredita, nada é coincidência ou acontece por acaso, não é? Especialmente nesse mês de Nissan, o mês da nossa Geulah. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.